minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Como eu sempre falo, essa palavra é viva, é eficaz, vem de encontro às nossas necessidades. Mas essa palavra de Deus aqui, que é viva e eficaz, ela tem um ingrediente que, junto com a palavra, faz um efeito gigantesco. E a palavra é tão pequenininha, e é a palavra fé. Eu preciso que a fé esteja misturada com a palavra de Deus. Uma vez, diante de um teólogo, perguntaram para ele sobre tantas questões espirituais, da Bíblia, tantas coisas. E aí, então, com questões de oração, de jejum, de tantas coisas, de palavra, de fé. E ele falou que essas coisas, elas sempre são comparadas a um pássaro. Ele sempre precisa das duas asas para voar. Uma asa só não vai dar certo. Então, a mesma coisa é aqui. A palavra de Deus precisa da fé. Então, esse versículo que eu vou estar lendo com vocês aqui nos traz essa realidade espiritual para a minha vida e para a sua vida. Precisamos estar aliançados com Jesus Cristo e permitir que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, venha de encontro às nossas necessidades e que a fé que é em nós, ela possa produzir, frutificar essa palavra. O versículo então aqui está em Hebreus. Hebreus é um livro da Bíblia tão interessante, porque Hebreus 11 fala da galeria dos heróis da fé, né? E um pouquinho antes ali no capítulo 10, ali no finalzinho do capítulo 10, diz que o justo viverá da fé. Olha a importância da fé. Mas aqui no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 2, diz assim: pois também a nós foram anunciadas as boas novas. Olha só, foram anunciadas as boas novas, o evangelho, a palavra, como a eles. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, para que possa surgir efeito as boas novas, a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia em si, para que tenha um efeito produtivo na minha vida e na tua vida, ela tem que estar misturada com a fé. Aqui está dizendo que as boas novas, elas foram apregoadas para um e para outros, mas aqueles não teve proveito algum. Por quê? Porque eles não foram acompanhados pela fé naqueles que a ouviram. Então eu preciso colocar a minha fé em prática todos os dias diante da palavra, diante desses princípios que estão aqui na palavra, que vem de encontro à minha vida, e eu tenho que colocar isso em prática, e é pela fé. Como eu falei lá no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 38, diz assim: mas o meu justo, porém, viverá da fé. Então, o nosso viver, o nosso caminhar tem que ser através da fé. Quando eu escuto a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu consigo colocar um equilíbrio na minha vida. Como eu falei no início do pássaro, precisa das duas asas para poder voar, ou um avião precisa das duas asas para poder planar e levantar voo. Assim é a palavra de Deus, que quando a gente mistura com a fé, a gente consegue alcançar aquilo que humanamente falando parece tão complicado ou tão distante. Por isso que Paulo, diante das suas circunstâncias de vida e diante de tantas coisas que o apóstolo Paulo passou, quando você lê lá as cartas, as epístolas de Paulo, quantas coisas que ele vivenciou, mas quando ele estava chegando ali no finalzinho da sua vida, ele então traz e fala o seguinte: agora que ele está preparado, né? Quando ele está chegando no finalzinho da vida dele, ele fala assim, ó: combati o bom combate. Ou seja, foi violento o negócio ali, né? Porque foi combate diário. Mas combati o bom combate, guardei a fé. Agora que está preparado é a coroa da justiça. Aí ele diz, não somente para mim, mas para todos aqueles que nele crê. Então, Paulo nos deixa esse exemplo aí, de colocarmos a nossa fé em ação, de misturar a nossa fé com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, com a busca, e aí sim eu vou ter o êxito necessário. O que às vezes acontece na nossa caminhada é que a gente deixa a desejar em algum ponto. Às vezes a gente coloca a nossa fé em ação, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas a gente não busca na palavra, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não faz aquilo que é necessário. Então fica complicado. Não adianta eu pegar uma panela, colocar o arroz, colocar o óleo, colocar os temperos, o alho, tudo isso aqui, e não acender o fogo. Aquele arroz não vai ficar pronto nunca. Mas está no fogão, mas está tudo ali, os ingredientes estão ali, mas falta algo, falta acender o fogo.
Por quê? Para aquilo ali poder crescer e cozinhar. Assim é na minha e na sua vida espiritual. Às vezes a gente fica com déficit em alguma coisa. Então, esse versículo aqui está dizendo, em Hebreus 4, que a gente tem que misturar a fé com a palavra, para que possa trazer um efeito positivo. Meu amigo, minha amiga, isso tem que ser assim na sua vida e na minha também. Na minha caminhada, eu tenho que fazer esse equilíbrio necessário para eu alcançar aquilo que eu preciso nesta vida e, por fim, a vida eterna. Então, no capítulo 11 aqui de Hebreus, tem a galeria dos heróis da fé. E aí vai falando, então, tudo aquilo que aqueles homens de Deus fizeram, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E você vai perceber que todos os versículos, quando fala de algo sobre algum personagem bíblico, o versículo começa assim, pela fé. Pela fé, Abraão. Pela fé, Moisés. Então, meu amigo, minha amiga, é algo para mim e para você colocarmos em prática. Pela fé. Faça isso. Pela fé, eu vou conseguir alcançar o êxito necessário. Por quê? Porque eu vou ler a palavra e aquele que lê a palavra de Deus se fortalece, se renova, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como eu falo, e aí você vai conseguir então ter o êxito necessário. Pela fé, eu vou orar, vou jejuar e vou conseguir vencer essa luta. Pela fé, eu vou colocar a minha oração diante do Senhor e Ele vai responder. Então, meu irmão, que você possa encontrar esse equilíbrio no Senhor, que você possa buscar tudo o que é necessário na palavra de Deus, mas que não seja faltando nada, que você possa buscar tudo aquilo que está aqui para você alcançar as bênçãos necessárias e assim você vai ter o êxito de cada dia e, por fim, a vida eterna. Então, pela fé é que a gente consegue alcançar as proezas necessárias. O contrário da fé é a incredulidade. Então, quando eu sou incrédulo, eu tenho uma incredulidade naquilo, é difícil daquilo acontecer, por causa da minha incredulidade. Então, eu não coloco em ação algo que eu poderia colocar, porque eu não acredito que isso vai acontecer. Mas quando eu pego a minha fé, quando eu leio a palavra, quando eu vejo exemplos de pessoas como Abraão, Moisés, Noé e tantos outros, que alcançaram pela fé as vitórias necessárias, eu falo, opa, eu também vou colocar em ação e eu vou conseguir. Que assim seja sobre a tua vida. Você possa colocar a tua fé em ação todos os dias, misturada com a palavra, com a oração, com o jejum, com a busca, com os louvores, com a adoração, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, coloca a tua fé em ação. Deus te abençoe. Amém.